desenvolvedor no mercado. E aqui agora eu tenho algumas remunerações para poder compartilhar com vocês, remunerações que eu recebi essa semana, tá? Não estou falando coisa de meses, não. Recebi essa semana. Coloquei algumas vagas aqui. Algumas vagas com perfil mais iniciante de sênior. As vagas aqui são sênior, tá? São profissionais que já têm 5 anos de experiência, não são profissionais que estão no início, 1 ou 2 anos, não, tá? São profissionais com no mínimo 5 anos de experiência, que não têm tanto conhecimento em ferramentas, metodologias e tudo mais. Então, nós temos aqui um desenvolvedor sênior, com a faixa salarial de 10 a 15 mil, as duas opções aqui de baixo. E logo acima eu trouxe algumas remunerações que já chamam mais a atenção das pessoas no mercado. Eu tenho uma remuneração aqui, uma oportunidade para uma vaga dos Estados Unidos, em que a remuneração dá 320 mil reais por ano. Dá mais ou menos, em média, aí, acho que 24 a 25 mil reais por mês. Você trabalhando para uma empresa do exterior, recebendo em dólar. E convertendo dá 320 mil reais por ano. E tem uma outra empresa aqui da Alemanha, também é dos Estados Unidos, oferecendo uma vaga 100% remota, com remuneração de 6,6 a 9 mil dólares. Então, convertendo isso, dá mais ou menos 30 a 35 mil reais por mês. Então, outro ponto que acontece muito em tecnologia é que as pessoas estão migrando para tecnologia, para desenvolvimento de software, realmente é essa empregabilidade, a capacidade de você se manter empregado a qualquer momento. E o segundo ponto é excelente remuneração. Você recebendo isso hoje, trabalhando no Brasil 100% remoto, isso é excelente. O terceiro ponto é a liberdade geográfica. Daqui são outras 2 oportunidades que eu recebi essa semana. Uma outra oportunidade dos Estados Unidos, uma fintech, oferecendo você se tornar nômade digital. O que quer dizer isso? Nômade digital é você... ele te dá o passaporte, te auxilia você tirar o seu passaporte, e você pode morar em qualquer lugar do mundo, que eles te auxiliam com a moradia, te auxiliam com o passaporte e com a estadia. Eles pagam 3 meses de estadia para você se estabilizar no local e faz um fit cultural, se você vai se adaptar ou não. Poxa, eu quero morar no Canadá. Eles perguntam, por que você quer morar no Canadá? Eles fazem um fit cultural com você, te dá o passaporte para você e para a família, para você, de fato, morar nos Estados Unidos. Isso tudo, pessoal, é para poder atrair programadores, atrair pessoas a trabalhar nas empresas. Então, outro ponto que você tem é a liberdade geográfica. Já do lado direito aqui, tem uma outra fintech que também oferece esse tipo de serviço, porém uma fintech da Alemanha, pagando 75 mil euros anuais, que convertendo dá mais ou menos 40 mil reais por mês. Então, você pode morar em qualquer lugar do mundo, trabalhando remotamente e ganhando muito bem. Então, são 3 pontos que é o sonho de consumo de muita gente, que é a empregabilidade, você deitar de noite e falar, poxa, eu não preciso me preocupar se eu for mandado embora amanhã, porque tem várias empresas correndo atrás de mim. Segundo ponto, dinheiro, você está muito bem remunerado, você tem liberdade financeira, você pode ir em qualquer lugar, a hora que você quiser, com uma condição boa, financeira. Terceiro ponto, liberdade geográfica. Você consegue, de fato, ter, sim, uma liberdade geográfica, trabalhando de onde você quiser e morando onde você quiser. Só para não ficar nas minhas palavras, eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos, algumas vagas que eu recebi hoje aqui. Hoje eu recebi essa daqui, uma pessoa oferecendo uma vaga de Java e Python. Uma outra pessoa aqui oferecendo uma vaga de arquiteto, remoto ou presencial. Aqui mais uma vaga. Então, constantemente, você recebe vagas. Isso tudo aqui, pessoal, que vocês estão vendo, são pessoas oferecendo vagas de emprego. Entendeu? E se eu for parar para responder cada um, tá vendo que não dá para responder? Porque são pessoas que chamam o tempo todo oferecendo vagas de emprego. Então, de fato, isso não é uma falácia, não é porque eu estou aqui passando para vocês. Não, pessoal, isso realmente acontece. Tá? Eu vivo isso, eu passo por isso diariamente. Então, os pontos que as pessoas estão migrando realmente é por conta disso. Então, chegando nesse momento aqui agora, tá? E você pensa, poxa, então eu vou migrar para essa área. É tudo que eu quero, tudo que eu sonhei, mas como você também está migrando,
muitas pessoas também estão. E o que está acontecendo nesse momento agora é que o mercado está inchado. Né? Como você está tentando entrar, outras pessoas também conseguem entrar. Não sei se vocês conhecem essa influência aqui da área financeira, mas em um podcast ele falou, programador é fácil, né? Você estuda 6 meses e começa a receber um salário inicial de 5.500. Aí talvez você pense, poxa, eu vou estudar isso e em 6 meses eu vou estar recebendo 5.500. Pessoal, não é assim. Você precisa de um pouco mais de dedicação, um pouco mais de tempo. Talvez você está na faculdade 1 ou 2 anos e fala, até hoje eu não consegui minha primeira vaga, isso pode te frustrar. É só você utilizar um pouco de lógica. Se é tão fácil assim você se formar um desenvolvedor, por que tem tantas pessoas, tem tantas empresas procurando profissionais e não acham? Não é tão fácil você se tornar um desenvolvedor. Você precisa de ter uma aptidão para isso, você precisa de esforço, precisa de dedicação. Não é em 6 meses que você vai conseguir aí um salário de 5.500. Existe hoje sim uma barreira de entrada para você poder trabalhar com tecnologia. Lembra que eu falei para vocês das 800 mil vagas até 2025? Mas são 800 mil vagas com pessoas que têm experiência. Não são pessoas que estão entrando agora no mercado, são pessoas que têm experiência. Aí você me pergunta, poxa, mas como que eu vou ter experiência se eu não tenho oportunidade? Calma, daqui a pouco, antes de chegar no final dessa palestra, eu vou falar para vocês os pontos que você tem que chegar para você conseguir a sua primeira vaga e ainda conseguir a sua primeira vaga com uma boa remuneração. Tá? Daqui a pouco a gente chega lá. Então, a interrogação que eu quero colocar para vocês aqui agora. Como que, de fato, eu consigo entrar no mercado sem experiência? E eles exigem experiência. Então, é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês aqui, que nós vamos responder ainda durante essa nossa palestra. Segundo, carreira. O que é necessário hoje para você se tornar um desenvolvedor? Tá? Ainda não estou entrando na parte técnica, tá? Que eu estou falando ainda das skills que nós temos que ter como profissionais. O que é necessário? Será que realmente eu consigo? O que é preciso para eu poder me tornar um bom desenvolvedor, um bom profissional? Primeiro ponto, você precisa de compromisso e comprometimento, tá? De ambos. Mas uma coisa é diferente da outra. Tem no livro, que eu li no livro Monge Executivo, a seguinte frase: nós temos um prato para poder servir, que seria ovos com bacon. Nós temos uma galinha e um porco. Ambos estão dispostos a fornecer esse prato como alimento. A galinha, ela está cheia de compromisso, ela vai se comprometeu a entregar esse prato, mas a galinha vai botar um ovo. Mas o porco não, o porco ele vai doar a própria vida para poder entregar aquele prato. Então, o que é necessário, de fato, para eu poder me tornar um bom profissional, é você entregar sua vida para isso. Você precisa estar envolvido no meio disso. Poxa, eu quero tornar um bom desenvolvedor? O que eu vou fazer? Eu preciso me inscrever em canais de YouTube desse conteúdo, preciso de ler artigos desse conteúdo. Você tem que colocar na sua dinâmica do seu dia a dia conteúdos sobre isso. Você tem que viver isso, você tem que respirar isso. Porque é muito conhecimento, é muita coisa, e você de fato tem que começar a colocar isso no seu cotidiano, começar a colocar isso no seu dia a dia. Não adianta você estudar aqui agora, daqui a 3 dias você pegar e estudar de novo, não vai dar certo. Você precisa de comprometimento, você precisa de constância para conseguir de fato que isso se torne tangível, real na sua vida. Você precisa de esforço. Tem uma frase do Leandro Carnal que ele fala muito bem sobre isso: esforço é igual banho. Se você deixar de tomar banho 1 dia, 2 dias, fede, não adianta. Esforço é diário, esforço você tem que colocar todo dia o seu esforço. Estudou um pouquinho hoje, nem que seja 15, 20 minutos, amanhã estuda de novo. Você precisa de estudo, precisa de constância, você precisa de persistência. Um problema que nós temos hoje em desenvolvimento é persistência. Talvez você comece a estudar, você começa a ver estrutura de dados, começa a ver linguagem de programação, começa a pegar cálculo 1, cálculo 2, você, poxa, é muito mais difícil do que eu pensava, Então, você precisa de persistência. Não, eu vou conseguir, espera um pouco, é uma fase ruim, mas eu vou conseguir. Eu pensei em desistir várias vezes na minha vida durante a minha trajetória acadêmica. Na faculdade, eu pensei em desistir várias vezes quando eu via algoritmos, quando eu via estrutura de dados, que era muito, mas muito difícil. Eu que não tive nenhuma base, estudei em escola pública minha vida inteira,
não tive muita base de matemática, de lógica, realmente foi difícil. Então, eu tive que ter persistência, primeiro ponto. Tive que persistir bastante e acreditar em mim que eu tinha condição de chegar e conseguir realmente fazer acontecer. E terceiro ponto, quarto ponto que eu vejo que os profissionais precisam é coragem. Nós precisamos de muita coragem. Eu falo coragem por quê? Escuta o que eu vou falar. As decisões mais certas e as decisões melhores da minha vida foi aquelas em que eu não tive apoio de ninguém. Foram as decisões mais certas da minha vida que eu tive. Eu tive que ter coragem de poder tomar as decisões ao qual eu estava tomando. Coragem de sair de um emprego que eu recebia bem e tinha uma faculdade paga até o final para poder ir em busca do meu sonho de um estágio de R$600. Eu tive que ter coragem para fazer isso. Eu tive que ter coragem de sair de Juiz de Fora, uma cidade onde mora toda a minha família, todos os meus amigos, para vir para uma cidade desconhecida, que eu não conhecia ninguém, não tinha família nenhuma. Eu tive que ter coragem. Você tem que ter coragem de estudar, ou de trabalhar o dia inteiro, estudar à noite e acordar de madrugada para poder estudar para as provas do dia seguinte na faculdade. Então, você tem que aprender a ter coragem, tem que aprender a tomar boas decisões na sua vida, decisões certas. Então, para você se tornar um bom profissional, esse conjunto de coisas te levam a você progredir na sua carreira e, de fato, conseguir alcançar os seus objetivos. Eu não falo isso somente em desenvolvimento de software, tá? Eu falo em qualquer âmbito profissional. Você que está aqui hoje, mas pensa, poxa, não quero ser dev, eu quero ser um analista de negócio, eu quero ser uma coisa completamente diferente. Você precisa disso, Você precisa, é necessário você ter isso na sua vida. Então, é um conjunto de coisas que te levam a alcançar os seus objetivos. E presta atenção, eu não falei nada de skills profissionais aqui, não falei nada de termos técnicos, nada disso, tá? Eu não sei se vocês já leram um livro, o livro se chama Como Criar Amigos e Ser Influente. Nesse livro, o autor fala o seguinte: um bom profissional, ele tem 85% de skills de relacionamento. Você se relaciona bem com o seu amigo, você se relaciona bem com o seu colega. No ambiente de trabalho, você é uma pessoa que se entrega, uma pessoa que consegue se comunicar bem, consegue ajudar as pessoas. 85% dos skills de um bom profissional se dá pelas skills de comportamento e 15% de skills técnicas. Então, o ponto principal de um bom profissional, de fato, são as soft skills, não os hard skills. Então, de fato, você consegue empregar-se bem, colocar-se bem numa empresa, você tendo esses conjuntos de coisas aqui. Bom, eu tenho aqui agora alguns casos para vocês de pessoas que saíram do absoluto zero, tá? Pessoas que eu ministrei aula para eles. Esse rapaz aqui, o Igor Vieira, ele era um iFood entregador, de um delivery, fazia entregas, e ele trabalhava o dia inteiro e estudava de meia-noite até as 12h30 da manhã. Ele conseguiu o primeiro emprego dele no próprio iFood para poder trabalhar com isso. E aqui embaixo nós temos um outro caso de um outro aluno em que ele fazia aula de um celular. Ele fazia aula de um celular e foi contratado depois pela PicPay. E a PicPay transformou o local de trabalho dele. Então, aqui são casos reais de pessoas que eu convivi e que de fato aconteceu. Então, assim como você também está aqui, como você quer mudar de carreira, como você também é um profissional que está em busca de recolocação no mercado, essas pessoas, para nós, aí, são fontes de inspirações. Então, ok, eu falei muito aqui sobre carreira, falei sobre skills comportamentais, eu motivei você, eu falei para vocês quais são os benefícios de ser um desenvolvedor, por que eu devo me tornar um dev, mas o que é isso? O que é um desenvolvedor? Como que é a dinâmica de trabalho de um desenvolvedor? O que é ser um desenvolvedor? Hoje, no mundo dev, nós temos dois segmentos. Temos o segmento front-end e temos o segmento back-end. O segmento front-end nós dividimos em duas plataformas web e plataformas mobile. É uma porta de entrada, se você quer entrar como dev, é uma porta de entrada para você que tem um perfil mais visual, gosta de criar sites, gosta de arte, gosta de criar telas, Você consegue, de fato, ver o seu trabalho naquilo que você trabalha. Você mexe um botão, coloca um botão aqui, coloca uma carinha aqui, uma carinha lá.
Então, assim, você trabalha mais com a parte visual através de código. Um dos benefícios de trabalhar com front-end é que a curva de aprendizado dela é muito mais rápida do que a curva de aprendizado de um desenvolvedor back-end. Porque um trabalho visual que você faz, ele é muito mais palpável do que um trabalho lógico do back-end. Então, no front-end, você consegue trabalhar e conseguir visualizar ao mesmo tempo que você está fazendo. Então, você tem uma curva de aprendizado mais rápido. E um outro ponto muito importante no front-end é que nos últimos 2 anos, as vagas de mobile cresceram 600%. Né? Nas empresas ao qual eu trabalhei, eu vi a tendência de uso de mobiles, né? De plataforma mobile. Tem 80%, 90% de acesso de mobile e 10%, 15% de acesso web. Então, a carreira mobile hoje está em progressão. Tá? Muito mais vagas para mobile, né, do que para web. Então, é uma tendência do mercado, o mercado está caminhando agora mais para mobile. Então, você que tem essa tendência, tem esse perfil mais visual, gosta de criar telas, gosta de interagir com isso, né? Então, você tem um segmento para poder trabalhar com front-end. Já para você que não tem paciência, né? não tem paciência de ficar movendo tela, de colocar botão e tudo mais, você é uma pessoa muito mais lógica, né? Você tem a parte do back-end. Na parte do back-end, nós temos N divisões. Nós temos o desenvolvedor back-end, temos o desenvolvedor banco de dados e temos o DevOps, utiliza operacional com o desenvolvimento. Mas quais são os benefícios e os pós do back-end? O back-end é melhor remunerado, né? Você ganha mais trabalhando com back-end. E você, de fato, tem mais vagas para back-end do que front-end. Como que front-end, a curva de aprendizado de front-end é mais rápida, as pessoas tendem a ir muito para front-end e deixam o back-end. Então, surgem muito mais vagas de back-end do que de front-end. E é muito mais remunerado também o back. Diferença aí, mais ou menos, de 2 a 3 mil reais para cada vaga de front-end e back-end. Então, nós temos 2 mundos diferentes. Nós temos o front-end e nós temos o back-end. E temos também um camarada que é o full stack, que une as duas funções. O camarada, ele chupa cana e assovia, né? Ele trabalha com front-end e também trabalha com back-end, ele é um full stack. E o full stack hoje tem muito mais oportunidades no mercado, porque ele pega 2 fatias. Ele pega tanto as vagas de front-end quanto as vagas de back-end. Então, hoje, dependendo da sua aptidão, o que você gosta de fazer, né, você tem que se identificar com uma dessas 2 áreas. Se você se identifica com as duas, poxa, maravilha, você é um back-end, você é um full stack, bom para você. Mas se você se alinha mais com front, mais com back, ambos, está ótimo. Depende da sua aptidão, o que você quer caminhar. Então, na parte de desenvolvimento, nós temos esses 2 segmentos, que você pode caminhar e você pode escolher. E como que é a progressão de carreira de um desenvolvedor? Inicialmente, a porta de entrada de um desenvolvedor é ele sendo estagiário ou ele entrando direto como júnior. Mas júnior tem que ter experiência, né? Então, vamos colocar aqui. Um estágio é a primeira porta de entrada para uma carreira de dev. Aqui está escrito carreira de dev back-end, mas pode considerar também carreira de dev front-end full stack. Nós temos inicialmente o estagiário. O estagiário ele tem a função de acompanhar e conhecer os processos de desenvolvimento de software. Ele acompanha as demandas, ele não coloca muita mão na massa. Ele faz uma coisinha ou faz outra. Depois do profissional de estágio, ele passa a ser um profissional júnior. Ele é um dev júnior. O que ele faz? Ele entende o básico de lógica de programação. Ele escolheu uma linguagem que ele quer trabalhar e ele pede ajuda sempre que é preciso. É aquele cara que está lá, está começando agora, não tem muita confiança, sabe a linguagem de programação e sempre está pedindo ajuda nas suas demandas, no que ele tem que fazer no dia a dia. Depois do Dev Júnior, nós temos o Dev Pleno. O que é o Dev Pleno? É aquele camarada que já consegue caminhar sozinho. Ele consegue aprender sozinho e pesquisar o que ele precisa. Em vez dele ir pedir ajuda para o fulano, não, ele vai pesquisar, ele consegue alcançar o que ele está precisando pesquisando. Ele consegue caminhar sozinho.
ele pega algumas tasks, ele pega algumas tarefas no dia a dia um pouco mais complexas do que as tarefas que o júnior pega. Depois disso, nós temos o Dev Sênior. O Dev Sênior é o profissional ponta. É esse profissional que ele domina uma linguagem, ele consegue ajudar os outros profissionais, consegue ajudar o Dev Júnior pleno e consegue revisar o código dessa turma toda. Então, ali ele serve como uma espécie de liderança técnica no meio de um grupo de pessoas que são plenos ou que são júniores. Depois disso, nós temos 2 segmentos. Uma vez que você chega como Dev Sênior, você tem 2 segmentos. Você pode ir para Tech Leader, né? Você é um líder técnico, ou você pode ir para um Team Leader. Você é líder de um time, mas não na parte técnica. Seguindo o caminho de Tech Leader. Né? O que é o Tech Leader? Ele é uma referência técnica do time. Ele é responsável por poder garantir a qualidade do código. É aquele cara chamado de artesão de código. É o cara que revisa o código de todo mundo, está envolvido com tudo, ele conhece de tudo, todos os processos, ele conhece da linguagem, ele consegue retirar os débitos técnicos que ele tem durante a equipe. É o cara que é o ponta da equipe, é o Tech Leader. Logo em seguida, você pode se tornar um arquiteto de software ou um engenheiro de software. Né? O que ele faz? Ele define as bases estruturais do seu projeto, da sua solução. Ele tem um olhar mais macro de tudo. Ele não coloca muito mão na massa. Né? Ele tem um olhar mais macro, orientativo, mas arquitetural e modelar do projeto e da solução. E, por último, nesse segmento, tem o especialista. O especialista é aquele cara, se ninguém conseguiu resolver, joga o especialista que ele resolve a parada. Né? Quando ninguém mais consegue resolver, é você que resolve tudo. Então, o especialista é aquele cara que conhece todos os processos, conhece N linguagens de programação, N bibliotecas, N frameworks, está envolvido com tudo, conhece tudo, é a pessoa referência ponta de todos. Mas não só ponta de uma squad, é ponta de toda a empresa. Né? Todas as squads da empresa dependem desse cara. É o cara que é o destaque da empresa. Né? Então, pede ajuda para o cara que o cara resolve. Já no segmento do lado, né, o segmento direito, que é do Team Leader, você pode se tornar um Team Leader, depois você pode se tornar um Product Manager, que você é focado em pessoas, em garantir a qualificação de pessoas, a evolução de pessoas. Uma vez que você está relacionando com pessoas, você pode se tornar um diretor da empresa e pode absorver, né, essa função de levar demandas para dentro da empresa. E depois de diretor, pode se tornar um CTO, né? Se tornar ali um sócio da empresa a qual você está trabalhando. Então, esses são os caminhos de um desenvolvedor, de estagiário até especialistas ou CTO. Isso depende muito também da sua aptidão. Você tem uma aptidão mais técnica, poxa, você vai seguir o caminho mais técnico. Se você tem uma aptidão com pessoas, gerenciar pessoas, motivar pessoas, inspirar pessoas, você vai mais para a área de team leader, né? De construir pessoas e formar pessoas. Então, beleza. Agora, qual o caminho que eu devo seguir? Lembra que eu falei para vocês? Já que eles precisam de experiência e eu não tenho experiência, como que eu vou conseguir minha primeira vaga? Poxa, eu estou estudando há mais de 6 meses, eu não tenho uma vaga, não consigo entrar numa empresa. Como que eu consigo, de fato, a minha primeira vaga? Primeiro ponto. Vocês têm que escolher uma porta de entrada. Pessoal, qual que é o seu perfil? Qual que é a sua aptidão? É front-end, é back-end, é banco de dados, é mobile? Qual que é a sua aptidão? O que você quer? Escolha uma porta de entrada. Você não consegue estudar tudo de uma vez, não tem como, é impossível, tá? Você não consegue estudar tudo de uma vez, a não ser se você tem disponibilidade de 24 horas por dia de estar estudando. Mesmo assim, é difícil. Escolhe uma porta de entrada. Poxa, eu quero escolher mobile. Pô, legal, mobile. Não, eu quero escolher back-end. Beleza? Vamos para back-end. Uma vez que você escolheu a sua porta de entrada, né? Você definiu ali a sua aptidão, o que você gosta, o que você quer fazer. Você tem que escolher uma linguagem de programação. O que é a linguagem de programação? Da mesma forma que eu estou conversando com você aqui agora e você está me entendendo, você tem que conversar também com o computador, que é uma linguagem de baixo nível. E nós temos N linguagens interpretativas do computador. Né? Uma linguagem computacional. Então, você tem que escolher uma linguagem.
né? Se você quer escolher o back-end, você pode caminhar com Node, com Python, com Java, com Go. Nós temos várias linguagens hoje para back-end. Não, eu quero mobile. Poxa, mobile, você tem React Native, você tem linguagem de plataforma Android, iOS. Você pode escolher N linguagens. Escolher a sua linguagem, perceba que nós estamos afunilando para você começar a entender e começar de fato a implementar alguma coisa. Então você tem que afunilar e pegar algo e se tornar especialista naquilo. Não tem como você estudar tudo. Então, escolheu a sua porta de entrada, escolheu a sua linguagem, mão na massa. O que eu vou falar para vocês aqui agora é super importante. Presta atenção. Linguagem de programação ou a carreira de um desenvolvedor é a única carreira no mundo que você pode ter experiência sem de fato estar trabalhando. Conseguiu entender isso? É a única carreira no mundo que você tem experiência sem de fato estar trabalhando. Como? Como eu posso fazer isso? Tem um termo que nós utilizamos de Today I Learn. Quer dizer, todo dia eu aprendo. Poxa, você não tem empresa que está te contratando no mercado no momento? Você precisa se mostrar. Você precisa, de fato, mostrar o que você sabe e o que você é. Como que você consegue fazer isso? Você consegue estudar e colocar isso em prática. Por exemplo, você é um desenvolvedor mobile. Eu quero replicar o aplicativo do iFood. Meu irmão, é um belo portfólio para você. Tu vai lá, pega o aplicativo do iFood e faz a mesma coisa que o iFood faz e coloca no repositório. Chega para os recrutadores e fala, ó, eu fiz a interface do iFood, eu tenho experiência. Né? Eles vão pegar o seu código e vão ver, realmente ele sabe o que ele está fazendo. Então, você consegue, de fato, hoje trabalhar sem, de fato, estar numa empresa. Né? Você pode pegar uma parte web, um desenvolvedor web. Você pode pegar a plataforma do Mercado Livre e replicar a plataforma do Mercado Livre. Você tem N formas de mostrar a sua experiência. Fala assim, poxa, mas eu não quero trabalhar dessa forma, eu consigo realmente interagir com pessoas, eu preciso de experiência interagindo com pessoas. Perfeito, beleza. Existem várias empresas hoje que precisam de automação de processos, precisam de automação. Então, você procura uma empresa sem fins lucrativos e fala, ó, eu vou construir uma solução para você. Você me passa o que você quer, você doa o software para essas pessoas. Você consegue ter experiências trabalhando de uma forma voluntária para instituições sem fins lucrativos. Acha uma creche, acha uma escola, acha algum lugar e começa a trabalhar para essa escola, começa a interagir com pessoas. Você vai adquirir a sua capacidade de conversação, a sua capacidade de interpretação e, através disso, você vai conseguir, de fato, caminhar com código, com a parte técnica também. Então, você consegue ter experiência sem, de fato, estar trabalhando. Uma vez que você tem isso, tem o seu portfólio, você precisa se mostrar, você precisa se destacar. De fato, como que você faz isso? Você fala, eu vou criar conteúdos para o YouTube. Você fala, poxa, eu não gosto de me mostrar no YouTube. Pô, beleza, você consegue, então, dar uma palestra sobre alguma coisa que você está aprendendo? Eu falo, não consigo, eu tenho vergonha. Pô, beleza. Monta um LinkedIn, você tem um LinkedIn? Monta um LinkedIn, o que você está fazendo, posta todo dia o que você está fazendo, você consegue fazer isso? Poxa, consigo, tá aí. Você conseguiu uma forma de você se destacar. Cria um LinkedIn, né? Você precisa de ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Cria uma rede social é o LinkedIn. Cria o seu LinkedIn com tudo que você sabe, tudo que você está fazendo. Todo dia você vai lá e posta. Aprendi isso, aprendi aquilo. Com isso, os recrutadores vão começar a te enxergar, vão começar a te ver e vai falar, poxa, ele sabe realmente o que ele está fazendo. E, de fato, você vai começar ali a ser convidado a participar de entrevistas. Né? Pode conseguir na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, mas um dia você vai conseguir, né? Porque você vai ter dominado aquela linguagem, você vai ter dominado aquela ferramenta e vai conseguir, sim, se colocar numa entrevista de trabalho e conseguir ser aprovado. Uma vez que você é aprovado em uma entrevista de trabalho, o restante flui, o restante vai. Então, você precisa de contribuir com algo, você precisa se tornar destaque. Tá? Eu utilizei isso de qual forma? Quando eu estava na faculdade, eu vi que eu tinha uma aptidão muito forte para algoritmo e estrutura de dados. Eu vi que o pessoal tinha muita dificuldade nisso. Então, eu escolhi a linguagem de programação, Java, e comecei a criar conteúdos na internet, né, no YouTube, ensinando essas pessoas da faculdade a conseguir
entender estrutura de dados, a entender linguagem de programação, entender esse tipo de coisa. Então, ali eu consegui uma ponta de destaque, né? E durante a faculdade, eu era requisitado por muitas pessoas para poder ensinar as pessoas a passarem nas matérias de linguagem de programação. Então, eu consegui ser destaque, consegui ser ponta naquele lugar. Então, você tem que aprender e tem que contribuir com a comunidade. Não adianta você aprender e guardar só para você. Você aprende ensinando. Você tem que contribuir com a comunidade. Você tem que ser destaque. Mais uma vez, quem não é visto não é lembrado. Você precisa se manter atualizado. O que eu faço, o que eu fazia no início da minha carreira, presta atenção nisso, isso é muito importante. O que eu fazia no início da minha carreira? Pegava as vagas às quais eu queria entrar. Eu via as necessidades técnicas. O que a vaga está pedindo? A vaga está pedindo isso, isso, isso e aquilo. Poxa, de 5 eu ocupo uma. Por isso que eu não passo nas entrevistas. Eu não estou capacitado para isso. Eu assumi as minhas responsabilidades. Eu não estou capacitado para essa vaga. O que eu preciso de fazer para estar capacitado para ela? Preciso me manter atualizado. Meu irmão, eu vou atrás de livro, vou atrás de curso, até eu conseguir me manter atualizado e conseguir gerar competitividade para eu conseguir uma vaga que está requisitando aquelas skills, na verdade. Então, procure a vaga que você quer entrar. Olha a vaga. O que você precisa para poder entrar na vaga? Beleza, não tem nada disso. Começa a estudar hoje. Começa a estudar hoje, começa a entender hoje, começa a colocar isso em prática, que daqui a pouco, daqui a 3, 4, 5, 6, 1 ano, 2 anos, não interessa, você vai conseguir alcançar os objetivos dos skills daquela vaga. Né? E quando você consegue alcançar os skills daquela vaga, você se torna um profissional valioso para o mercado. Todo mundo te quer, todo mundo quer o que você tem. Então, o que você tem é conhecimento, você mostra conhecimento para eles e você é contratado. Na empresa, pessoal, você vende o seu conhecimento, você vende o seu conhecimento. Né? Então, você tem que preencher os requisitos da vaga. Então, qual que é o caminho para eu poder começar? Né? Não é começar amanhã, não, é começar hoje. Acabando a palestra aqui, tu vai lá e já procura isso. Qual é a minha porta de entrada? Qual é a minha linguagem? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que aprender? Cria a rede social, cria um LinkedIn, começa hoje. Eu preciso disso para alcançar a minha vaga. Então, porta de entrada, linguagem, estudar todo dia, se manter atualizado, entrar no mercado de trabalho, incluir essa rotina no seu dia. Está no ônibus, ouve um podcast. Está em casa, em vez de ligar a televisão, em vez de ver um filme, ficar passando no Instagram, entra no seu aplicativo, vê quantas horas você gasta no Instagram aí por semana. Você poderia estar lendo um livro de tecnologia. Então, você tem que colocar isso no seu dia a dia. Com isso vai passar a ser parte de você e você vai conseguir motivar e inspirar pessoas através do seu conhecimento. Então, esse é o caminho para se tornar um bom profissional, né? Um bom desenvolvedor. Esse é o caminho. Então, algumas verdades que eu quero falar para vocês aqui. Você hoje está aqui na faculdade, a faculdade já abre portas, tá? Mas, de fato, se você fazer a faculdade, você vai ser empregado? Não. A faculdade não te garante emprego. Ainda mais em tecnologia, porque você tem que se manter atualizado a todo momento. Todo mês surge uma linguagem nova, todo mês surge uma ferramenta nova que o mercado absorve e você tem que continuar estudando. Uma notícia ruim que eu tenho que te dar, você vai ter que estudar o resto da vida. Você vai ser confrontado o tempo todo por estudar. Você vai trabalhar e você vai estudar o resto da vida, porque sempre surgem novas tecnologias, sempre surgem novas ferramentas. Você fala, tá bom, estou empregado, parei de estudar, eu vou conseguir meu emprego? Não vai conseguir, mas as melhores vagas vão ficar para as pessoas mais qualificadas. As melhores vagas vão ficar para as pessoas mais atualizadas. Então, você ganha bem, você tem liberdade financeira, liberdade geográfica, você consegue escolher onde você quer trabalhar, você consegue escolher quanto você quer ganhar. Consegue, mas se você for um profissional competitivo, se você conseguir empregabilidade, se colocar no mercado, ser um profissional ponta. Então, de fato, você vai ter que estudar o resto da sua vida. Agora, o colega da sua faculdade. Eu ouvi isso na minha faculdade e eu confesso que no dia que eu ouvi essa frase na minha faculdade, eu não acreditei. Mas, de fato, é verdade. O professor chegou para mim e para os meus colegas de classe e falou assim, o colega que está do lado é o colega que pode te indicar lá na frente. Então, se você é zoado na faculdade aqui, se você não leva as coisas a sério na faculdade, se você faz
tudo de uma forma, da forma que tem que fazer, não se importa com qualidade, não se importa em trabalhar em grupo, você não vai ser indicado para esse colega. Meu primeiro emprego foi indicação. Todos os empregos que eu indiquei, tenho amigos que trabalham comigo há anos, como eu indico. E eu não vou indicar aquele cara fanfarrão da faculdade, que não quer saber estudar, fica na aba dos outros. Então, o seu colega de trabalho, a sua postura de trabalho, começa de dentro da faculdade. Né? Então, você tem que construir pontes, né? Não construa muros nunca. Construa pontes, construa network. O seu colega de trabalho, ele pode te motivar, ele pode te ajudar. E outra coisa que eu ouvi na faculdade, do meu coordenador da faculdade, no primeiro dia de aula, eles reúnem todos os cursos, né? Administração, enfermagem, todos os cursos em um lugar só, para um discurso inicial de todos os coordenadores do curso. E o meu professor, meu coordenador, chegou e falou: vocês acabaram de fazer a melhor escolha da vida de vocês. Eu não vou falar muita coisa, porque vocês vão me conhecer. Então, comparado com todos os cursos aqui, vocês fizeram a melhor escolha. Eu achei aquilo super arrogante. O cara desceu do palco, foi embora. Depois eu fui entender o que de fato era aquilo. Ele estava falando a verdade. Tecnologia hoje é uma das melhores oportunidades que você tem para poder transformar a sua vida. Através da tecnologia eu transformei minha vida, transformei a vida de pessoas também, e eu consigo fazer isso através de conhecimento, através de palestras, através de cursos, através da minha vida profissional. Tá? Então, essas são as verdades aqui que eu tenho para falar para você hoje, que você vai lembrar aí o resto da sua vida, espero eu. Para a gente poder finalizar, quero tratar um assunto aqui agora de empreendimento. Como eu consigo empreender nesse ramo? Como eu consigo me tornar um empreendedor utilizando tecnologia? Eu sei que isso é um assunto que anima muita gente. Muitas pessoas querem ser dono da sua própria empresa. Então, eu vou dar alguns exemplos para você. Crie oportunidades. Eu não sei se você já viu, eu li um livro, Qual é a Sua Obra?, do Mário Sérgio Cortella. Ele fala no livro o seguinte: é muito óbvio, tá? Mas vaca, ela não dá leite. Pessoal, vaca não dá leite. Você tem que tirar o leite dela. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. E que, de fato, se você parar para pensar, poxa, é verdade. Se eu não ir lá e tirar o leite da vaca, eu não vou ter o leite no copo de jeito nenhum. Você tem que criar oportunidades. Vou dar algum exemplo para você aqui de oportunidades que eu criei e oportunidades que você pode criar. Conforme eu disse para vocês, eu fiz a faculdade. Na faculdade, eu percebi que eu tinha uma aptidão muito forte por algoritmos, estrutura de dados, linguagem de programação. Em aulas desse tipo de conteúdo, enquanto o pessoal levava 1 hora e meia para fazer exercício, eu acabava em 10 e 15 minutos e ajudava o pessoal. Eu pensei, poxa, eu vou tirar proveito disso. Se eu tenho essa aptidão e consigo ajudar pessoas, então eu vou conseguir aqui tirar proveito dessa minha aptidão, dessa minha skill que eu tenho. Foi aí que eu criei o canal no YouTube, comecei a ajudar os alunos, comecei a chamar a atenção dos alunos, e estrutura de dados, algoritmo, é uma matéria difícil e que as pessoas precisavam dela para passar e se formar. Sem aquela matéria, a pessoa não se formava. Então, pessoas desistiam por conta daquela matéria. O que eu fiz? Falei, pessoal, eu dou aula para vocês, particular. Tá? Eu cobro R$30 de cada aluno. Eu colocava 10 pessoas numa sala, num sábado, e dava 4 horas de aula para eles. Em um sábado. Em um mês eu conseguia fazer R$900 e conseguia pagar minha faculdade com isso. Isso é empreendedorismo. Eu conseguia juntar dinheiro, pagar minha faculdade e ainda pagar as coisas que eu tinha que pagar. Apenas com o meu conhecimento. Eu vi uma oportunidade ali que eu poderia impor o meu conhecimento e conseguir recursos para eu poder pagar minha faculdade e pagar minhas coisas. Então ali eu comecei a trabalhar essa parte empreendedora que eu tinha. Na faculdade mesmo eu consegui motivar, consegui inspirar pessoas através do meu conhecimento, ensinar pessoas e conseguir tirar algo, extrair algo disso. Chegando no final da faculdade, a faculdade exigia um TCC. O TCC você tinha que construir uma documentação que dava 300, 400 páginas e você tinha que construir um software e doar esse software para alguma instituição.
E se a pessoa não souber programar, a pessoa não forma. Tá? Na Universo era assim, não sabe programar, filhão, não forma. Então, 2 pessoas para poder fazer um TCC e 2 pessoas que não sabiam programar ficavam desesperadas. O que eu fiz? Eu te dou consultoria para o seu TCC, mas eu quero R$2.000 para poder te dar consultoria. Eu peguei 9 TCCs para poder dar consultoria. Consegui juntar mais ou menos ali R$20.000. Desse dinheiro eu paguei minhas 2 pós-graduações. Então, logo na faculdade, eu comecei a exercitar a minha parte de empreendedorismo, aproveitar as oportunidades. Quando eu cheguei em São Paulo e vi que existiam muito mais oportunidades daquilo que eu poderia ter. Eu estava empregado em um lugar, só que eu recebia mais de 10, 15 oportunidades por dia. Então, eu falei, poxa, eu estou limitado em um lugar e eu recebo muitas oportunidades. Eu falei, poxa, o mercado está procurando pessoas e tem pessoas procurando o mercado. Por que eu não faço um intermediário entre os dois? Por que eu não crio uma empresa em que forma pessoas e contrata pessoas? É justamente isso que eu fui fazer. Foi aí que eu criei a empresa Lupa IT, que é uma empresa que eu formo, capacito pessoas. Eu fiz parceria com 2 instituições, que é a Digital House e a Rocket City. Fiz parceria com eles, onde que eles mandam para mim alunos, né, alunos extraídos de entrevistas que a iFood e Mercado Livre faz, porque essas empresas estão procurando profissionais, mas não existe profissionais no mercado, então eles pagam para empresas formarem esses profissionais. E essa empresa que eu criei é uma das empresas que formam profissionais. Então eu pego esses profissionais, lapido esses profissionais e reaproveito eles em alguma coisa. Então, essa empresa que eu criei, eu percebi um nicho do mercado. Eu percebi que as empresas queriam profissionais e profissionais queriam empresas. E ambos não conseguiam chegar e não conseguiam um encontrar o outro. Então, eu fiz uma parte ali intermediária, conseguindo unir, né, o útil ao agradável. Com isso, a Lupa IT, hoje, ela forma pessoas, né, e trabalha também como uma empresa de consultoria. Eu tenho alguns contratos com algumas empresas em que esses profissionais que eu formo começam a prestar serviço para essas empresas e tem uma pessoa que gerencia todos esses projetos. A parte comercial tem uma pessoa que faz, que vai atrás de projetos e tudo mais, mas eu fico, de fato, qual a minha função na empresa? Minha função na empresa é trabalhar formando esse tipo de pessoas. Eu formo pessoas e jogo para dentro da empresa. Formo pessoas e jogo para dentro da empresa. Com isso, é uma engrenagem que vai rodando, né? Então, o que eu faço no meu dia hoje? No meu dia hoje, o horário comercial, eu dedico a uma empresa a qual eu sou líder, dedico o meu tempo a essa empresa, porque eu gosto de trabalhar dessa forma, né? Eu gosto de estar relacionado com código, eu gosto de estar relacionado com pessoas, né? E na parte da noite, eu formo essas pessoas e mando essas pessoas para dentro da empresa para poder prestar esse tipo de serviço para a empresa. Então, o que eu fiz? Eu encontrei uma oportunidade de ganhar dinheiro. Aí você para e pensa, poxa, mas eu não consigo encontrar um nicho de mercado. Se você pegar a frase do Warren Buffett, um dos maiores investidores hoje que já existiu no mundo, né? Para você poder ficar rico, ter uma boa condição financeira, você precisa de ter N investimentos, você precisa de ter N formas de renda. Se você não gosta de empreender, se você não quer empreender, beleza, se torna sênior, ganha os seus R$30.000 lá, que você tem que ganhar, separa R$10.000 para você comprar de bala, pagar suas contas do dia a dia, para você passear, viajar, separa R$10.000, está de bom tamanho. Os outros R$20.000, investe. Né? Se você investindo em um fundo imobiliário, renda fixa ou renda variável, um fundo imobiliário, durante 5 anos investindo R$20.000, em 5 anos você fica milionário. Tá? É milionário sim, de fato. Juros compostos, juros em cima de juros. Né? 5 anos investindo 5 mil, 20 mil todo mês. Né? Durante 5 anos, 4 anos e meio, com a taxa mais ou menos de 4,5%, 5%, você consegue o seu primeiro milhão em 5 anos investindo R$20.000. Então, se você não quer empreender,
vai para o mundo de investimentos, é uma forma de empreender também. Começa a comprar ações, a vender ações. Né? Se você tiver R$ 1 milhão, você compra R$ 1 milhão em ações. E essas ações valorizam 10% no mês e você vende, e um mês você fatura R$ 100 mil. Então, é forma de você criar oportunidades e empreender nesse mundo de tecnologia. Né? Você tem que criar oportunidades. Lembra da vaca? A vaca não dá leite, você tem que tirar o leite da vaca. Então, hoje, a forma de você empreender no mundo de tecnologia, você tem essas opções. Tem outras opções também. Se você quer se tornar freelancer, você quer criar a sua aplicação, eu tenho colegas que formaram comigo, em que esses colegas eles criaram uma solução de e-commerce. E ele vende esse e-commerce, ele aluga o e-commerce por R$ 1.000. Né? E ele conseguiu, a última vez que eu conversei com ele estava com 1.200 clientes. Então, 1.200 clientes pagando mensalmente para você R$ 1.000 é uma forma de empreendimento. Você tem que encontrar um nicho no mercado, você tem que criar oportunidades. A oportunidade não cai do céu, você tem que criar oportunidades e encontrar um nicho no mercado. É possível empreender com tecnologia? Sim, é possível. Mas depende, pessoal, única e exclusivamente de você. Somente você pode mudar a sua vida, ninguém vai fazer isso por você. Você é a única pessoa responsável por mudar a sua vida. Você nasce e morre da forma que você quiser, você é responsável por ela. Então, eu encerro essa palestra aqui agora falando isso. Crie oportunidades, se torne uma pessoa visível, tire a sua carreira como fonte de inspiração para você, se torne bom naquilo que você faz, tente se tornar o melhor naquilo que você faz. Você inspira, motiva pessoas, com isso você cresce, você se torna profissional. Faça com amor, faça com empenho, que a coisa dá certo. Bom, então aqui agora a gente vai abrir para dúvidas, para a gente poder conversar e tirar um pouco de dúvidas aí. Só queria perguntar aí para a anfitriã quanto tempo a gente tem para poder tirar dúvidas e se ela pode gerenciar as dúvidas para a gente, né? Cada uma pessoa aí pergunta uma pergunta de cada vez. Então, eu vou responder da forma mais objetiva e sucinta possível aqui, tá? Então, eu passo a palavra aí de novo para ela poder fazer esse intermediário e gerenciar as dúvidas. Nossa, excelente palestra, Rafael, gostei muito, tá? Eu já estava esperando pela sua experiência, uma palestra muito boa, mas realmente foi acima da minha expectativa. Muito obrigada pelo tanto que você contribuiu aqui com a gente. E eu abro agora o chat para as perguntas, tá? A gente tem alguns minutos para tirar as dúvidas, aí vocês podem ir mandando, quem quiser levantar a mão também e perguntar. Tá joia? Aí eu vou deixar falar e é só abrir a câmera e o microfone. A Clarice, ela colocou aqui: há muitas pessoas que pensam que a vaca dá leite, mas não dá. Para dar, é necessário que uma pessoa se levante às 4h30 da manhã, entre no curral, amarre a vaca, segure a teta da vaca e então retire o leite. Exatamente isso, Clarice. A Palmira. Eita. Sumiu aqui o comentário dela, acho que ela está escrevendo. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Pode estar aberto aqui para perguntas. Vocês estão me ouvindo? Tudo ok? Ela colocou aqui, a Palmira colocou aqui. Rafael, gostaria de te agradecer pela excelente palestra e principalmente pela generosidade em dividir com os alunos do Polo da Uniaselv de Juiz de Fora. Tenho certeza de que seus conhecimentos irão agregar de forma muito positiva na carreira de nossos estudantes. Toda a nossa gratidão e muito mais sucesso. Ela é a coordenadora do Polo aqui de Juiz de Fora, tá? Eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta mais de quem está iniciando na carreira, né? Você mostrou dados que a demanda é muito grande por profissionais da tecnologia. Só que agora com a tendência, né, do no-code, do low-code, que não é o tema da palestra, mas e com mais pessoas se capacitando nessa área, você acha que daqui a alguns anos vai estar muito, como é que eu posso falar? Muito saturada essa área? Eu queria saber a sua opinião. Tá, isso é uma especulação não de hoje,
Isso vem de anos. Tem um livro que fala sobre isso, que é o Código Limpo. No início, ele falou, está especulando realmente que nós vamos criar robôs que vão tomar os nossos lugares. Então, software é algo muito, muito complexo. Se você hoje pegar um celular desse aqui, você consegue ver que é um celular poupável, você consegue sentir o celular, a superfície dele, se ele está quente ou não. Então, você consegue realmente sentir o celular, mas software não. Software é algo muito empírico, muito abstrato. Você não consegue dimensionar bem o que é um software. E um robô ele não consegue fazer isso. Você realmente sempre vai precisar de pessoas para dar manutenção, para poder fazer a gestão de um processo. As ferramentas low-code ou no-code precisa de pessoas também para poder fazer o negócio acontecer. Então, nós vamos nos atualizando, nós vamos nos modelando, nos moldando às necessidades do mercado. Hoje, o no-code conseguiu automatizar alguns processos, mas precisa de pessoas na ponta para poder fazer o negócio acontecer. Então, você tem que se moldar, se adaptar ao mercado. Igual eu falo, você nunca pode parar de estudar. Você vai estudar o resto da vida. Poxa, você sabe hoje desenvolvimento web, apareceu o no-code, se especializa nisso, pega essas vagas que está disponível no mercado, sempre se mantém atualizado, sempre se mantém competitivo. Então, essa não é um questionamento de agora, é um questionamento de 15, 20 anos atrás que já especulava isso. E hoje nós estamos na era de tecnologia já e várias coisas avançaram e ainda continua essa especulação. Então, minha resposta para você é não. Sempre vai precisar de pessoas em tecnologia. A área nunca vai ficar saturada, porque sempre estão criando novas soluções. Antes era desk, agora web, depois passou para mobile. O que vai vir depois? A gente não sabe. Estamos na era da tecnologia, sempre vai surgir vagas, sempre vai ter vagas. Então, sempre alguém vai estar gerando automação, automatizando processos, gerenciando planilhas, sempre vai ter alguém necessitando de uma solução. Então, muito pelo contrário, vai crescer o número de vagas exponencialmente, sempre vai aumentar. Tá certo. Muito bom. O Vinícius perguntou a respeito da área administrativa e CTO, que eu não sei falar, dentro do ramo da programação, é um bom investimento esse lado da carreira de dev? Eu não entendi o início, pode ler de novo, por favor? A respeito da área administrativa e CTO, dentro do ramo da programação, é um bom investimento esse lado da carreira de dev? Você pode se tornar um CTO, né, seguindo ali pela área da gestão de pessoas, e ambos ali têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. Você se tornando ali um líder de pessoas, né, mais na área pessoal, formando pessoas, motivando pessoas e formando pessoas, você tem uma quantidade menor de oportunidades. Porque geralmente esses cargos são cargos de confiança, que precisam de ganhar confiança da empresa para você poder galgar esses cargos. Então demora ali anos para você conseguir galgar, e mesmo assim você tem que ter uma confiança dos diretores para você conseguir se tornar um CTO. Você tem que fazer realmente a diferença, você tem que levar valor para dentro da empresa para você conseguir ser um CTO. Se é bom, com certeza, a remuneração é a partir de 100 mil, 150 mil, dependendo da empresa. Então, é realmente uma oportunidade muito boa. Mas o contra é que são poucas vagas, é muito nichado, é uma vaga de confiança, que você tem que ganhar seu espaço, tem que ser diferencial, você tem que mostrar o seu trabalho e com certeza ali, se uma pessoa aponta para a empresa, gerar lucro para a empresa, você consegue chegar lá. Porque o que a empresa quer, no final das contas, é ganhar dinheiro. Se você ajuda ela a ganhar dinheiro, você consegue chegar onde você quer. Tanto pela parte de CTO, né, na parte pessoal, ou da parte técnica. Se é uma boa opção, sim, remuneração, confiança e tudo mais. Você consegue capacitar pessoas, então é uma boa oportunidade, sim. Uhum. O Igor está perguntando, gostaria de perguntar a sua opinião sobre vagas de estágio pedirem atributos mais avançados como frameworks. Para estágio não seria muito avançado? Bom, no estágio, o que eles pedem, o que acontece muito, tá? Acontece que os recrutadores, a maioria dos recrutadores hoje, eles não conhecem de tecnologia.
né? Recrutador hoje conhece de pessoas. Então, chega um gestor da área de tecnologia e fala, eu preciso de um estagiário. Eu preciso que ele saiba, no mínimo, isso, 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 isso. Então, a pessoa pega aquela sopa de letrinha e joga na vaga. Ela nem sabe o que quer dizer aquilo. Então, acontece muito uma vaga pedindo coisas desnecessárias. Por exemplo, uma vaga de back-end pedindo conhecimento de web. Você consegue ver explicitamente que a vaga está errada. Você não precisa de ter qualificação em HTML para ocupar uma vaga de back-end. Geralmente são pessoas da área de RH que colocam essa oportunidade, só que não conhecem da área. E lembra que eu falei para vocês que você consegue ter experiência sem trabalhar com tecnologia? Você tem que conhecer, pelo menos, a parte funcional, né? Tem que saber o que é, né? Poxa, o que é Spring Framework? Spring Framework é isso, isso, aquilo. Você se vende, né? Você tem que se vender. Chega lá na vaga de entrevista, você chega confiante, fala, quem tem que dizer não é o recrutador, não é você, né? Então, você estuda para aquilo, fala, o que é Spring Framework? É isso, isso, isso. Cria um Hello World lá com Spring, eu sei o que é Spring. Você, como estagiário, você está lá para contribuir e para aprender. Tenha em mente que você vai entrar para aprender, você não vai entrar para entregar, né? A sua função lá é aprender, é eles te formarem. A partir de júnior, sim, você começa a ter obrigações, né? Mas como estagiário, você não tem essa obrigação. Então, procure estudar o que as vagas pedem, logicamente, o que elas pedem, e tente se vender na entrevista. Fala, você conhece Java 11? Entra num livro de Java 11 e fala o que o Java 11 lançou, isso, 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 isso. Cria um algoritmo Java 11, pronto, é isso que você precisa, né? Não precisa de muita coisa, somente um conhecimento superficial das skills técnicas para você conseguir entrar nesse tipo de vaga. Uhum. A Larissa está falando aqui. Depois da pandemia, as empresas foram migrando para o remoto. Qual a chance disso tudo voltar para o presencial? Chance nenhuma, Larissa. Vou explicar para vocês. Está acontecendo um fenômeno de demissão em massa no Brasil. Tá? Isso começou em meados de junho desse ano, em que as empresas estão num movimento muito grande de voltar presencialmente. Então, a maioria dos devs pediram demissão. Então, quem dita o mercado? A empresa não precisa do dev? Então, não é o dev que precisa da empresa, a empresa precisa do dev. Então, a empresa se adequou ao mundo dos desenvolvedores. Ninguém quer sair de casa hoje, pelo menos em São Paulo, pegar 2 horas de trânsito para chegar na empresa, né? Não tem necessidade hoje de você ir presencial, a não ser por um gosto ou por querem, simplesmente porque a empresa quer. Não tem necessidade. Então, as empresas se adaptaram a isso. O fenômeno que está acontecendo hoje no mundo dev é essa migração da demissão em massa. As empresas estão forçando os desenvolvedores a voltar presencial, e os desenvolvedores estão pedindo demissão porque tem vagas remotas. Então, as empresas estão se adaptando. E outro fenômeno que está acontecendo, com esse advento da pandemia, abriram vagas para o mundo inteiro. Então, os seniors, né, as pessoas mais experientes que estão no mercado hoje, estão migrando para essas oportunidades no exterior. Então, o que está acontecendo? As pessoas pontas hoje do Brasil estão migrando para o exterior. E as empresas estão notando isso, estão buscando profissionais para poder capacitar eles. Então, a régua está descendo. É nesse momento agora que entra as pessoas para poder migrar de área, é o momento ideal. Por quê? Desenvolvedores bons e de experiência estão migrando para fora do país, recebendo em dólar, 40, 50, 60 mil reais por mês. Eles não vão ficar recebendo 15, 20 mil aqui, eles têm condição de receber mais, né? Então, a régua está baixando, as empresas estão procurando pessoas com aptidão para formar pessoas. Existem aí iniciativas do Mercado Livre, iFood, diversas empresas nacionais procurando pessoas com aptidão para formar pessoas para poder entrar para esse tipo de vaga, porque eles estão reconhecendo. Nós estamos prestes a um apagão tecnológico. Nós não temos profissionais para trabalhar em tecnologia. Nós estamos prestes a um apagão tecnológico. É um caos que vai acontecer em 2026, porque nós não temos mão de obra qualificada. Com isso, contratando pessoas não qualificadas, nós temos software ruins, temos soluções ruins. Então, quanto melhor você for, quanto melhor você se destacar, você consegue alcançar essas vagas. Então, qual é a resposta para você, né? Qual a chance de voltar presencial hoje? Nenhuma. Você só volta se você quiser.
né? Existem vagas híbridas e vagas presenciais, mas é muito difícil alguém ocupá-las. Se você quiser voltar, se você gostar, vai lá, mas tem pessoas que optam por remoto. Remoto, presencial e híbrido, pessoal, nunca mais. Boa. A Clarice comentou aqui, Rafael gostaria de lhe agradecer imensamente por novos conhecimentos. A Clarice é aluna até de outro curso, não é da área da tecnologia, e ela aproveitou bastante a palestra. A Júlia perguntou, sobre a escolha de uma linguagem, você acha que devemos escolher a mais fácil ou a mais usada ou outro aspecto? Não existe a linguagem mais fácil. Existe a linguagem mais verbosa e toda linguagem te dá dinheiro. Você tem linguagens hoje consolidadas de mercado. Se você quer ocupar vagas em grandes empresas, fala, eu sonho em trabalhar numa empresa grande. Mercado Livre, iFood, deixa eu ver mais qual. Aquela empresa Netshoes, empresas grandes no mercado, utilizam linguagens de programação como Java e C Sharp. São linguagens que estão há anos no mercado, são as vovós das linguagens aí, né, que é Java e C Sharp. Então, se você tem o sonho de trabalhar em grandes empresas e em empresas grandes dessa forma, você vai para esse tipo de linguagem. Já as novas startups que estão surgindo, né, startups de banco, como a Nubank, startups novas que estão surgindo no mercado, estão utilizando linguagens mais novas, como Node, Python, Go, né, Ruby, estão utilizando esse tipo de linguagem mais nova. Nós temos mercado para todas. Então, qual que remunera melhor? As linguagens mais remuneradas são as linguagens mais antigas, de empresas mais estruturadas. Né? A linguagem Java, por exemplo, tem empresas que pagam de 15 a 20 mil. Então, você pode utilizar desse benefício para poder escolher qual linguagem você quer trabalhar. Se você quer se tornar um full stack, você utiliza uma linguagem que é a OmniStack, né? Uma linguagem que é JavaScript, tanto no back quanto JavaScript no front. Então, você vai se tornar um full stack de uma forma mais fácil. Então, tem N formas de você escolher uma linguagem de programação. Depende do seu futuro, do objetivo que você quer. O Cleiton está agradecendo. Boa noite, Rafael. Obrigada pela palestra. Profissional nota 1000, a Júlia, Larissa. E, por enquanto, é só. Mais alguém com dúvida, gente? Eu acho que não, porque essa palestra foi muito explicativa. Tá bom, então eu deixo aqui um canal de comunicação com vocês, o LinkedIn. Se vocês quiserem uma orientação, quiserem uma trilha de carreira, quiser orientação sobre isso, pode me procurar lá, a gente conversa, tá? Se eu demorar a responder, porque realmente a vida é corrida, tá? Mas eu respondo vocês lá, pode chamar no LinkedIn e pode perguntar lá e ficar à vontade, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e tendo mais oportunidades aí, pode contar comigo. O Wanderson está perguntando qual é o seu canal no YouTube. O canal do YouTube, eu deletei o canal do YouTube porque eram aulas práticas voltadas mais para o setor acadêmico. Né? Não era, eu criei um canal privado para a faculdade, para utilizar na faculdade. Não era um canal público. Né? Como que o nosso setor de tecnologia, é muito nichado, né? Para você ter ideia, o maior canal do Brasil hoje de tecnologia é do Felipe Deschamps. Se você entrar, ele só tem 500 mil de inscritos. Então, você não consegue remuneração com isso. Né? Então, eu optei a não fazer vídeos no YouTube, mesmo sabendo que ia alcançar um número de pessoas, eu poderia ajudar pessoas através disso, só que eu não fazia sentido para mim eu desempenhar tempo construindo um canal no YouTube, porque requer muito esforço, dedicação a editar vídeo e tudo mais. Então, eu optei a não criar um canal no YouTube por isso, porque o nosso nicho, o nosso setor é muito nichado, não tem pessoas suficientes para você ganhar atração para ter um retorno financeiro nisso. Né? Então, o canal era mais acadêmico. Então, o canal de comunicação que eu tenho realmente é o LinkedIn. Entendi. Eu queria agradecer também ao meu tutor, que ajudou a criar a sala, que eu achei que não ia dar. Muito obrigada, Valdinei, sem você não teria conseguido. E agradecer ao Rafael pela excelente palestra, adorei, todo mundo aqui gostou muito. E a gente vai ter que repetir, hein, Rafael? Vamos combinar. Agradecer a Palmira
e todo mundo que esteve presente, tá, gente? Muito obrigada. O certificado a gente envia para vocês por e-mail dentro de uns 30 dias, mais ou menos, até 30 dias. Aí você pode fazer suas considerações finais, Rafael. A gente dispensa. Então, tá bom. Termina. É isso mesmo que eu tinha falado. Me coloco à disposição, me sinto imensamente feliz aqui de estar aqui com vocês. É isso que eu amo fazer, eu amo inspirar, motivar as pessoas através de conhecimento, eu gosto de transformar a vida das pessoas. Então, o que eu puder fazer para ajudar vocês aí, pode contar comigo, abrir esse canal. E sucesso na carreira de vocês. Eu espero que as palavras que eu disse aqui sirvam de inspiração para vocês e que lá na frente vocês possam se lembrar dessa palestra, falar, um dia eu escutei um camarada falando isso e eu segui aquilo e deu certo, né? É isso que eu almejo para vocês, é isso que eu almejo para nós, né? Sucesso na nossa carreira e esforço, dedicação que você chega lá. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pelo tempo e até mais. Obrigada.